Olá a todos, muito bem-vindos aqui ao meu canal mais uma vez. Eu sou o Bruno Francisco e estou aqui para falar sobre alguns temas que lá está. Isto não tem que sair uma vez por semana, nem uma vez em 15 dias, não tem uma periodicidade certa, mas de volta e meia há temas que eu sinto que tenho que dar aqui a minha opinião, não porque vocês queiram valorizar alguma coisa, mas porque é mais fácil explicar aquilo que é a minha opinião para quem vem acompanhando aqui as minhas redes sociais, se for em vídeo, em vez de às vezes por escrito é mais difícil e cada um depois acaba por ler com a intuição que quer e é mais difícil. Então hoje trago aqui o tema das lesões no Benfica e no Sporting, ou seja, o Sporting tem sido muito castigado por lesões e recentemente começou o Benfica a tirar essas mesmas lesões. O que nós vemos também é que há muitas recaídas, ou seja, Gyökeres anda a ser gerido e depois para, e depois anda a ser gerido e depois joga 10 minutos e depois joga 40, depois joga 20 e o Di Maria lesiona-se, depois volta, depois faz os 90, depois sai e depois volta outra vez. Agora está lesionado por mais 2 ou 3 semanas. Portanto, eu diria que há aqui muitas lesões que se justificam com o calendário muito apertado. As equipas andam a jogar praticamente de 2 ou 3 vezes por semana desde o início da época. Esta é a minha visão sobre esse tema. Mas também há aqui falta de rotação, ou seja, os plantéis em Portugal mais no caso do Sporting, tem poucas opções para rodar com Gyökeres. Tem apenas o Arda e o Arda também é um avançado em construção e não há mais ninguém. Então isso acaba por castigar Gyökeres. Joga sempre, joga sempre, joga sempre e neste momento acabou por estourar. Vamos ver. Rui Borges diz que está em condições e que vai jogar já este fim de semana. Veremos como é que o avançado sueco se apresenta. Já no Benfica, um plantel muito mais tenso, com muita mais qualidade, mas aí já são os treinadores e o Roger Schmidt já era assim e Bruno Lage continua que optam por não fazer aqui então a tal rotação necessária. E, na minha opinião, isso acontece por várias razões. Primeiro que tudo, porque quem joga são os jogadores da confiança do treinador. E claramente Bruno Lage, e agora falando do Benfica em específico, claramente Bruno Lage tem ali 13, 14, 15 jogadores em quem confia e depois há alguns que acaba por não confiar tanto. Eu diria que, por exemplo, o Rolaiser acabou por sair porque não tinha a confiança do treinador e raramente foi aposta ou raramente acabou por ter minutos. Prestiani fica no Benfica, mas anda a jogar pela equipa B e o Bruno Lage diz que tem um plano, mas acaba por não o pôr a jogar ou por não o convocar. Por exemplo, este vídeo está a ser gravado antes daquilo que é o jogo com o Santa Clara e o Prestiani não foi convocado para esse jogo, eventualmente vai jogar pela equipa B. Existe também, por exemplo, aqui o caso de Artur Cabral, que vê-se claramente que joga porque não podes valorizar, porque não. Eu não sinto que Bruno Lage acredita em Artur Cabral, nem tão pouco, por exemplo, em Amdoni. Daí o Benfica ter ido buscar Belotti. Eu não sinto que o treinador acredite nesses dois avançados e muitas das vezes coloca esses jogadores em campo porque tem que ser, ou seja, porque quem lá está cansado, tem que sair e coloca porque tem que ser. Não acredito que seja com crença que vão mudar alguma coisa e por aí fora. Ou seja, neste momento, por exemplo, o Bruno Lage vai fazer descansar à partida Tomás Araújo, porque já confirmou que vai jogar Leandro Santos na direita. E claro que vai vender e como já o fez na conferência de imprensa de lançamento do jogo do Santa Clara, vai vender isto como uma aposta do treinador, ou seja, o Bruno Lage disse que havia Tomás, havia Osnes e também há Leandro e também há Spencer. Não, ou seja, em janeiro, logo na primeira semana de janeiro, o Bruno Lage disse que Leandro era o lateral direito suplente. O que acontece é que Leandro nunca foi, aliás, passou a ser Tomás, depois Tomás passou a ser titular, depois o suplente passou a ser o Bá. Portanto, não acredito que seja uma aposta de Bruno Lage, é mais uma necessidade, que é o lateral direito que há lesionou-se e depois vem o lateral adaptado, que é o central adaptado, que é Tomás Araújo, também acaba por ter fadiga, que pode ser ou não lesão, mas veremos que acaba por ser mais uma fadiga, segundo o próprio jogador, e também não pode jogar, então aí sim avança Leandro, porque Osna se lesionou, porque senão jogava Osna ali. Diria que é mais uma necessidade do que propriamente uma aposta, mas isto também se vê, lá está, no campo do Sporting, porque, por exemplo, Morita tem vindo de lesão em lesão, porque acaba, na minha opinião, por nunca estar completamente bem fisicamente, ou seja, ele lesiona-se, está o tempo que é necessário, ou que o Sporting acha que é necessário estar, mal ele se sente
minimamente ok, é logo lançado ou a titular ou no decorrer do jogo e volta a ter a recaída ou volta a ter outra lesão diferente. E isso é perfeitamente normal. Eu venho, por exemplo, da área do exercício físico e é perfeitamente normal quando nós temos uma dor em algum lado compensar e carregar com outro músculo qualquer, e isso vai gerar lesões noutros lados. Isso é muito visto, por exemplo, em lesões nas coxas, que os jogadores acabam por se poupar e acabam por lesionar, por exemplo, a outra perna ou a mesma perna, mas noutro sítio. Isso é completamente normal e faz parte. Diria que aqui os dois clubes têm que ter aqui uma grande sensibilidade para gerir os jogadores, porque os plantéis, o do Benfica é extenso, mas o do Sporting não é. São os dois clubes grandes em Portugal que estão ainda em todas as frentes. O Porto já não está na Taça de Portugal. O Benfica e o Sporting diria que são aqueles que estão em condições de discutir o título e que o Sporting já não pode ter ambições aqui na Liga dos Campeões. É muito difícil vencer por tantos golos, por 4 golos de diferença na Alemanha. Está praticamente eliminado, mas o Benfica ainda pode seguir mais uma ronda da Liga dos Campeões. Portanto, vai ter que haver aqui uma gestão muito grande por parte de Bruno Lage. E acho que finalmente ele vai ter que pensar em rodar mais a equipa, porque a equipa está a chegar às cordas, tal como Rui Borges já diz que a sua equipa está há várias semanas também. Queria acrescentar também que isto acontece também por outra, na minha opinião, por outro motivo, ou seja, os treinadores sabem que têm um lugar em risco. Por exemplo, Rui Borges chega com uma herança grande de Ruben Amorim, tem aqui a facilidade de vir a seguir a João Pereira, mas isso engana um bocadinho, porque nos primeiros tempos dão-lhe o benefício da dúvida, porque vem a seguir ao João Pereira e ganha logo ao Benfica e ganha ali muitos créditos, mas se o Sporting continuar a exibir este nível que tem vindo a exibir, vai perder mais pontos do que aqueles que perdeu recentemente. Ele perdeu com o Dortmund, empatou com o Futebol Clube do Porto, e pode colocar em risco mais alguns jogos daqui para a frente se continuar a jogar com esta qualidade de jogo. E o Benfica também não tem um futebol praticamente muito convincente, como é, isso acho que é um dado adquirido por toda a gente. E é muito difícil um treinador neste estado em que tem que mostrar trabalho estar aqui a confiar em jogadores em que ele não confia, em rodar. Claro que os treinadores querem colocar os melhores em campo, acima de tudo querem ter vitórias, porque é a sua cabeça que está em jogo. Ou seja, se rodarem e perderem, é a sua cabeça que vai rolar. Então a opção mais fácil é não rodar. A opção, na minha opinião, é isto que o treinador sente, que é eu vou com os melhores, sempre. E quando os melhores não puderem, epá, depois logo se vê. E isto é a minha visão sobre este tema, que ajuda a agravar o tema das lesões, mas também queria com isto ilibar aqui um bocadinho o treinador, porque não é fácil ser treinador, até porque, lá está, sempre que corre mal é a cabeça do treinador que rola, e então eles defendem-se desta forma. Jogam com os melhores, ganham os jogos que derem. Quando a equipa começar a quebrar ou houver lesões, depois logo se vê como é que se vai solucionar o problema, mas vamos empurrar isso para a frente e depois seja o que Deus quiser. Queria deixar aqui esta minha visão porque tem sido um tema muito falado nos últimos dias: as lesões, as recaídas, as constantes lesões, as novas recaídas, e isto impede que os jogadores consigam dar o seu contributo e impede que as equipas estabilizem o seu 11, impede que a equipa estabilize a sua qualidade coletiva. O Sporting se calhar acaba por ter aqui procedimentos um bocadinho mais visíveis do que o Benfica, que é um bocadinho mais individual, mas queria deixar aqui esta minha visão nestes vídeos que já sabem, curtinhos e da opinião. Até breve.